essa pegada também. Tem, na realidade tinha essa pegada nesse sentido, porque assim, quando você estuda, você quer estudar para utilizar lá na frente, Isso. né? Mas agora, nesses primeiros períodos que vocês estão passando, vocês estão criando as bases, né? E assim, para criar essas bases e utilizar na prática, vocês vão voltar muitas vezes para isso que vocês estão vendo, e na hora que vocês precisarem lá na prática, o livro está lá, entendeu? Vocês vão voltar, vão reviver aquilo que vocês no momento estão estudando para a prova, porque é importante estudar para a prova. Tem que ter pelo menos aquela basezinha para que você consiga se lembrar de que um dia você estudou aquilo e você pode correr atrás. Tem nota pra passar. Não, isso aí é claro. Tem nota pra passar. Mas assim, uma coisa também que eu queria saber, Gilmar, a gente tá falando de estudar, de conteúdo e tal. Assim, tu já passasse por várias dessas etapas nessa questão da relação interpessoal. Porque quando a gente tá no vestibular, a gente se sempre... for construção de currículo, é mais na frente. Não, tenha calma. O senhor tá todo agoniadinho hoje. Mas assim, quando a gente fala de relação interpessoal, por exemplo, no vestibular, querendo ou não, o outro é sempre um possível concorrente seu. A gente tá disputando ali aquela vaga. E aí, às vezes, algumas pessoas acabam assimilando isso de uma maneira... Vale a pena ter concorrência dentro da faculdade de medicina, né? E aí, dentro da faculdade de medicina, por exemplo, eu e o Thiago, a gente é da mesma turma, a gente estuda junto e a gente é amigo. Não tem essa de concorrência, mas Porque assim, eu não te encaro como concorrente. Vai arrumar o que fazer, pô. Mas e aí, assim, dentro dessa... Da tua época, como é que era essa relação? Porque hoje eu vejo... Tua época. Sempre tem aquele cara que ele quer se achar o mais inteligente da turma, ele quer ficar em primeiro lugar. E o pior é que tu fosse laureado, não foi? Na tua turma? Não, de medicina não. Foi não? Não. Quem foi o laureado? É porque isso Foi não Glauber. vale muito a pena, não. Era um colega meu. Foi quem? Glauber. Glauber. Aí, velho, a gente não vai ser laureado, mas um colega teu vai. Não vai ser você, isso aí eu tenho certeza. Mas lá na faculdade tu sentia que tinha essa pressão assim de... Tem. Assim, mas entre Na as Laure aquelas- em si de prova, não. Agora não, mas Agora, em relação a a pegar uma pesquisa, pegar uma... Não, isso Acho aí que rola. A galera toca muito, sabe? Vai ter um negócio, ninguém conta. Fica todo mundo calado. ninguém Ninguém conta. Tem. Não, Entendeu? isso aí rola, mas assim, a pergunta era mais de que as pessoas queriam ser mais inteligentes do que a outra, queriam estudar pra poder, sei lá, sabe? Não existe aquela relação de amizade ali, de um tá outro se ajudando, de tá mandando conteúdo, de tá... Na tua época, era assim, essa disputa intensa ou era uma coisa mais de boa, todo mundo se ajudava? Eu acho que tinha, não sei se é igual a de vocês, mas tem uns grupinhos, né? Sim. Assim, a sala é dividida em grupos, então, se você está inserido naquele grupo, o grupo se ajuda. E isso vai depender da turma também. Eu conheço turmas, assim, que eram bastante unidas, né? A minha era muito subdividida, assim, mas dentro de cada grupo existia a ajuda, e isso, como o nome ajuda, assim, ajuda bastante, porque você, quer queira ou quer não, como vocês falaram, pega lá o livro de bioquímica, não tem como você estudar o livro todo, você humanamente não tem tempo para estudar aquele livro todo, então você precisa ir atrás, peraí. Alunos anteriores, por que caminhos eles seguiram? Então, vai lá ver o resumo do cara, né, que fez, e aí tá, mas o que é que cai mais aqui? Então, essa conversa entre os alunos precisa, porque senão você termina Não dá, né? Pra fazer medicina só. Não dá. Não dá pra cursar sozinho. Não dá, Até porque pela vai questão acontecer psicológica também, de você ter alguém do seu lado pra poder conversar, pra contar das angústias, pra contar Quando tu era aluno, tu visse alguém reprovar mesmo de período? Ficar pra trás? Sim, acontece. Só reprova faz na turma anterior, né? E aí segue a vida. Agora tem que se esforçar. Eu não sei não. Eu acho, posso estar errado, mas eu acho que entrar é mais difícil, mas eu acho que um curso, por exemplo, de engenharia, sei lá, ele cobra mais do que o nosso. Entendi. Sabe, pelo menos agora, tu pegou a reforma de ser modular? Uhum. Fizesse modular também? A reforma... Qual foi o período que tu fizesse a graduação? Fala De o quando a ano. quando? O ano, né? Foi de 2007 a Então 2013. ele pegou a reforma. Foi em 2002. Pronto, porque lá é módulo. Uhum. Aí tem o módulo e morfofuncional. Sim. Aí dentro de morfofuncional aí tem fisiologia, histologia, bioquímica, Sim, anatomia. sim. Então por aí vai. Pronto, exato. Aí por ser modular, se o cara jogar direitinho, ele compensa. Entendi. Entendesse? entendi. Ele Pensou. compensa. Por Pô, eu mais que sou ele horrível em vá mal em fisiologia. fisiologia, mas se ele for melhor em bioquímica, vai ajudando.
Mas assim, eu não sei vocês, mas eu tinha uma noia assim na minha cabeça de tipo, não quero ir pra final. Também não, porque não, eu acho que claro. vai estragar a minha vaga. Não é nem que vai estragar a vaga. É que vai. Eu nunca tive essa noia assim. É que vai manchar a minha Vai ficha manchar a 19. cara. Exatamente. Quando eu chegar lá pro nerd, entrevistador da residência... Por que tu ele foi abrir- pra essa final? Todo mundo vai ver isso. Nossa, meu A Mas cabeça existe do esse calor. medo, Eu não olho. existe esse medo. Não posso E aí eu pra final posso de jeito falar pra nenhum. vocês, não Claro olho. que não olha. Agora meu. sim, eles pedem. Dependendo do concurso que você vai fazer, tem que ter a ficha 19 lá. Por exemplo, na minha prova do Einstein, era prova escrita, prova prática e entrevista. Isso, A prova, na entrevista, uma das minhas chefes lá que pegou, e os chefes, eles pega a ficha, não pega tudo. Agora, eu não olho. Tu acha mesmo que eu Tão- só tão tô na bestinha, tão anatomia? bestinha. Eu só tô na monitoria da anatomia pra ficar olhando pra Fernandinho mais tempo. Eu nem quero os pontinhos lá. Meu Deus, Mas tinha velho. isso, tinha isso de não querer ir pra final e tal. Então, muitas vezes vocês vão se cobrar muito por isso, assim. Mas é importante ter essa cobrança, faz parte. Só não pode, aquilo que eu ceder, falei. Vai Vai ler o Guyton todo. Não vai, você não vai dá, ler. não dá. É humanamente possível você conseguir se aprofundar em tudo na medicina, assim, sabe? Principalmente no terceiro período, segundo período, sei lá. Então se dê essa liberdade de dizer assim, o Guyton eu não vou ler ele todo, mas eu vou ler o que é importante pra mim agora. Isso. Porque primeiro pra prova, vocês precisam tirar uma boa nota pra prova pra não manchar a ficha 19 claro, depois pra e vida. depois pra vida. Mas pra vida vai ter a hora certa pra isso. Exata, né? Tu falou aí da ficha 19, enfim, de ir pra final e tudo mais. Eu queria só fazer um ganchinho, porque o propósito, né, do QG dos médicos não é de jeito nenhum que as pessoas enxerguem o ser médico como algo inalcançável, né? Saber que, tipo, você pode chegar lá, você pode estudar e chegar lá. Eu queria que tu falasse um pouquinho do fato de, tipo assim, eu nunca gostei de estudar, né? E tu via isso dentro de casa, mas tu falou com 100% de certeza, e até um dos capítulos do livro que fala essa conversa que a gente teve, né? Não, Gisele, se tu estudar, vai conseguir, né? Porque, tipo, agora, nessa época do ano, já tem gente se desesperando, né? Vai chegando. Quanto mais perto vai exato. chegando, a galera já vai se ficando mais desesperando. Não dá agoniado, mais né? tempo. Não dá mais tempo, acabou, já Já Eu era. recebi essa pergunta de uma mentoranda. Cara, Então- ela tá no 5º ano de cursinho dela, estudando pra medicina. E ela, no início do ano, Giza, ela adoeceu, sabe? E tava sem motivação. É muito comum isso acontecer. Chegou pra mim numa reunião semana passada e falou, Tiago, pode ser sério comigo, eu aguento a verdade. Eu, pronto. Ela fez, eu já desperdicei o meu ano. Acabou o meu ano. O que a galera pensa assim, né, agora não tem mais jeito. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho pra eles, de tipo assim, porque, como tu me enxergava, de tipo assim, realmente eu não gostava de estudar, era bem claro, assim, eu chegava, também nunca, eu A ia pra final escola sempre, não- ele não nunca me ia pra chamava. final, ele sempre passava direto, e eu sempre ia pra final. Mas mesmo assim, mesmo com notas muito péssimas, e no meu primeiro vestibular eu levei ponto e corte, ele falou, não, pô, dá pra te estudar. Tipo, eu garanto a você que dá pra você estudar, tá ligado? Aí eu queria que tu falasse um pouquinho disso aí, do porquê dessa certeza que qualquer pessoa pode, né? E, como é o nome? O conselho mesmo que tu tem pra dar pra alguém que tá, tipo, agora desesperado, porque tem gente desesperada. O primeiro passo, assim, pra pessoa dar, sabe? Então, a primeira pergunta é muito disso, porque assim, você só passa aquilo que você acredita, né? Passar uma coisa que você não acredita é uma furada, assim. Então, e isso não é novidade de fato, assim, como a gente estudou no mesmo colégio em si, eu via isso. Gisele tinha um perfil dela, mas, de fato, ela não gostava muito. Isso ela fala abertamente. Mas, assim, não gostar é um pouco... Não gostar de estudar é um pouco relativo. Mas não gostar de estudar o quê? Ela, com certeza, gostava de alguma coisa. Até na minha cabeça era algo assim. Ela não se encontrou ainda, entendeu? Então, eu acho que todo mundo tem algo a gostar. Estudar em si... Possa ser que tenha alguma pessoa que não goste de sentar numa mesa, abrir um livro e tal, estudar. Mas não precisa ser dessa forma, vamos dizer assim, tradicional. Todo mundo tem um interesse por alguma coisa. E o que eu tentava te estimular era isso, assim.
Você pode não querer gostar especificamente aquilo que querem que estão te passando, mas alguma coisa você gosta. Então, meu estímulo para a primeira pergunta tua era isso. Eu tinha certeza que você, em alguma área, alguma coisa, você iria gostar, mas você precisava se encontrar ali. Então, aquilo que você falava e que a gente conversava era muito disso, de olhar para tu e tipo, poxa, eu queria muito ser médico, tal, tava lutando para aquilo. E ela estudava, querendo que eu não, contato na época que a gente estudava, né? Era o colégio. Era professor lá, não era? Era também. Né? Então, eu sabia que... Rogério Porto, com certeza. Eu sabia que ela estava num colégio bom e que tinha condições, assim, todo mundo tem condições, só precisa encontrar qual é a área que gosta, porque muitas vezes há esse impulsionamento de você fazer também uma coisa que não quer. E ainda tem mais, assim, eu lembro um período assim, eu falando para tudo, e não sei se tu lembra, mas tipo, faça o que você quer e o que você acha melhor. Assim, se for para ser batedora de prego na parede, seja a melhor batedora de prego, entendeu? Então, não é o que você faz, é como você faz. Se você se dedicar para ser o melhor, mesmo que você não seja o melhor, eu acredito assim que de uma certa forma você vai se destacar, né? Não se destacar em tipo ser o laureado ou na sociedade ganhar algum tipo de destaque, não é isso, mas é você com você mesmo. Se você tiver tranquilo de que você dê o seu melhor de uma coisa que você gosta, independente do que você faça, tá tranquilo. E hoje ele quer que eu dê consultoria para ele no Instagram. Voltas. Exatamente. Porque a gente tem que ter consciência disso. Cada um no seu quadrado. Você é boa, por exemplo, é boa em marketing e tudo mais. Eu gosto de medicina. Ótimo. Cada um tem a sua área e tem o seu nicho. Né? E ele brincava. Tu lembra que eu falava assim para ele, não, pô, eu tinha essa visão, né? Não, pô, eu vou... Ele vai ser rico, com certeza. O Gilmar vai ser rico, me sustenta. Ele já se ligava por ele. Eu não vou te sustentar, não, pô. No máximo, certeza. Tu vai trabalhar pra mim, normal, sei lá, vai ser secretária. Mas eu não vou te pagar mais só porque tu é secretária e minha irmã, não, pô. Vou pagar o que uma secretária recebe, pô. Tá ligado? Tipo, tu não vai ganhar mesada. Tu não vai ganhar mesada minha. Agora, se eu ver que você tá se esforçando, não sei o que você não conseguiu chegar em algum lugar, porque, sei lá, mas você tá se esforçando, mas nem isso eu vejo, pô. Se for assim, eu não vou te sustentar, pô. Caramba, ele vai ser rico, eu não. Tinha que deixar claro, porque esse pensamento não faz o menor sentido. Vocês têm irmãos? Tenho 2 irmãs, mais 2 irmãs. Não. São mimados. Não diga. Meu pai e minha mãe que dizem. Eu tenho uma irmã mais nova que tá em Fernandinho, quer fazer medicina também, tá aí nesse processo de estudar. E a gente fica vendo e vai lembrando das coisas. Pô, era a mesma coisa comigo. Você, com os familiares, de uma forma geral, assim, você não tem irmã, mas assim, tem familiares, você quer que eles façam a melhor coisa também, entendeu? Por mais que você queira, e por exemplo, da sociedade, como vocês também estão passando, olha um médico, venceu, beleza. A ideia do referencial, né? Do referencial. Mas você olhar para um familiar seu e tudo mais, e assim, a pessoa não está encontrar, não precisa ser médico, engenheiro, advogado, não, mas se ela está feliz fazendo o que dá e mais importante de tudo, né, consegue ali se sustentar e ter uma vida de fato, né, com aquilo que ela decidiu fazer, eu acho que isso é que é importante, e isso é o que importa na realidade para a vida. Ouvindo, né, o discurso de Gilmar, a gente pega... Discurso de Gilmar. Menino, a gente pega logo uma coisa que ele fazia, tá entendendo? E eu acho que a gente também cresceu muito quando começou a fazer. E que os nossos mentorandos, os alunos em geral que a gente conversa, eles não fazem muito. Ele sempre fala o quê? Dê o seu melhor. É a ideia de você anular a competitividade e a comparação. Sabe? Porque concorda? Parar de fazer as comparações. Poxa, o seu melhor é o suficiente. Ele acreditava que o melhor dele era o suficiente. Então ele pegava uma guerra que estava fora. Concorrência de medicina, 60 para uma vaga, não sei o quê. Não, cara.
o meu melhor me dá essa vaga. Não tem a ver com os outros 59, tem a ver comigo. E também tem aquela, né, Tiago? Cada um tem sua trajetória. Por isso que, às vezes, muitas pessoas perguntam qual é a cartilha exata para passar em medicina. Não existe. Porque Gilmar deve ter enfrentado problemas que eram específicos dele, Tiago enfrentou os deles, eu enfrentei os meus. Isso. Cada um tem a sua especificidade. Cada um, no dia da prova, estava de um jeito diferente. Cada um estudou de um jeito diferente. Sabe, às vezes um passou pelo SSA, outro passou pelo Enem, outro passou no vestibular tradicional. A gente tava conversando hoje, eu sou ótimo em exatas no segundo dia, o que te aprovou foi o primeiro. No primeiro dia, então assim, isso varia muito, sabe? Então não tem como eu querer me basear pelo que está de fora, não tem como eu querer estar sempre me comparando ao que está externo a mim. Assim, eu acho que é exatamente como falasse, eu vou fazer o meu, eu vou seguir o meu caminho. Eu acho que é muito importante a gente ter esse entendimento de cada um tem sua trajetória, cada um vai escrever a sua história ali de vida no processo de vestibular e depois seguir as outras etapas que a vida coloca pra gente. Mas eu acho que é exatamente isso, a gente tem que sempre se dar o melhor e sempre seguir nesse caminho, nesse entendimento. Você é o próprio referencial. Poxa, eu era ontem de um jeito, hoje eu tô melhor. Como tiveram várias reprovações, mas tu trouxe a luz de dizer, poxa, cada vez eu melhorava uma coisinha. Eu dava um passinho a mais. Isso, eu acho que é até o segredo para a inteligência emocional durante o vestibular. Exato. É você ver o seu crescimento no gráfico. Com certeza. E tu tem algum... Tô tentando amarrar aqui, porque eu acho que a gente já passou legal do tempo. Mas assim, depois que tu cursou e, enfim, fez a tua residência, eu não queria usar a palavra decepção, mas assim, tem algo da neurologia em específico que, tipo, não uma decepção, mas, caramba, não era o que eu esperava. Os pontos negativos, porque assim, ele escolheu a residência pelos negativos. Tu reparasse nisso? Ele amava neurocirurgia, mas os pontos negativos fizeram ele querer neurologia. Então, qual é o ponto negativo que eu tenho que ponderar e tipo dizer, assim, pô, Tiago, tu aguenta esses pontos negativos? Da neurologia. Certo. Não, isso é uma pergunta difícil, porque eu não falei dos pontos positivos, né, da neurologia em si. Talvez eu poderia dizer assim, a neurologia clínica, né, que é esse o ponto que é a sua pergunta na realidade, ela vai trazer desafios a partir do momento em que você precisa se subespecializar, assim como qualquer outra subespecialidade. Gilmar, que desafios são esses? Desafios de você precisar, por exemplo, pegar toda essa carga que vocês estão aprendendo na medicina, né? E meio que ir anulando as outras coisas. Então, por exemplo, eu sempre gostei muito de paciente neurocrítico, por exemplo, ou paciente de UTI, especificamente assim, em geral. A partir do momento que você vai se especializando na neurologia, você vai deixando de lado. Então, aqueles 2 anos que eu me dediquei a ver os pacientes da unidade básica de saúde, você vai se especializando tanto que você vai deixando um pouco de lado também. Então, o primeiro ponto negativo, eu diria, que é isso, assim, você passa pessoas a procurar você, e aí, Gilmar, tu é médico e tal, eu tô com essa tal e tal, essa queixa. Aí eu começo a dizer, não, peraí, calma, você tá com essa queixa, mas assim, eu sou neurologista, entendeu? Então, assim, você tem que procurar a pessoa certa, porque nessa área aí eu já não sou tão seguro nem apto. A neurologia, ela conseguiu, assim, digamos que meio que dar uma apagada no médico generalista que tu era? Sim, de uma certa forma, sim, né? Foi importante para mim, porque eu utilizo muito daquela época, mas eu não vou dizer que é a mesma coisa do que eu fazia lá atrás. Não é, porque à medida que você vai se subespecializando, você vai focando mais naquilo. Mas tu sente que valeu a pena ter seguido esse trajeto de... Valeu. Pô, era isso que eu queria fazer, eu me especializei nisso, por mais que eu tive que me abdicar de algumas outras áreas, de algumas outras coisas, eu tô fazendo aquilo que me dá mais vontade de fazer. Vale a pena essa sensação? Vale por um motivo, eu vou falar para vocês. Assim, a medicina, de uma forma geral, ela foi, de uma certa forma, um pouco banalizada. Não sei se... algumas pessoas podem até criticar isso que eu tô falando, né? Mas, no meu ponto de vista, a sociedade em si, eu sei que passou agora a Covid e teve uma alta de valorização do profissional da saúde em si, mas assim, não me iludo, né? Não me iludo. O normal é assim, cada vez mais, né, o profissional ser entendido como uma pessoa que está ali fazendo sua profissão e que vai lá, uma outra paga e quer o resultado, né? Diferente da época assim, de antigamente, que tinha uma mística muito grande com a medicina. Então,
A neurologia, para mim, te respondendo, valeu muito a pena, porque eu tive a grata surpresa de entender que, por exemplo, a neurologia, ela conseguiu abrir um leque para você que abriu da época da medicina. Então, por exemplo, se vocês estão fazendo medicina, vocês podem ser neurologistas, podem ser cardiologistas, reumato, uro, ir para a área de cirurgia. E quando eu fui fazer a neurologia clínica, eu me deparei com outro leque de coisas que eu digo, poxa, de fato, eu tenho muitas coisas aqui também para abranger, como, por exemplo, tratar cefaleias, né? A gente se torna especialistas em cefaleia. Então, pacientes com distúrbios de memória, né? Especificamente a mais conhecida, que seria a doença de Alzheimer. Para conversar depois do podcast. E não é nem mentira, é mesmo. Rapaz, pensa em menina nova, homem. Perda de memória recente, absurda. Pois é, então assim, cefaleia, déficit de memória ou qualquer outro transtorno cognitivo que vocês vão aprender que memória é só um dos pontos da cognição, assim, existem diversos outros, né, na nossa mente. Então, como eu falei, cefaleia, transtornos cognitivos, transtornos vasculares, AVC, que é o mais conhecido, né? Distúrbios desmelinizantes, pacientes com esclerose múltipla. Aí você começa a ver um leque de coisas, transtornos do sono, tudo isso, o neurologista clínico, ele é especialista. Da minha parte, eu terminei, eu sou neurologista geral. Então, todas essas áreas, eu digo a vocês que eu tenho segurança de fazer o tratamento. E eu dei um passinho a mais, que foi na área de epilepsia. Então, eu consigo tratar bem um paciente de epilepsia. Tem noção de quantos tipos de epilepsia existem? Bruno. Você já leu isso? É assustador. A gente acha que é só uma pessoa se tremendo, né? É de tudo. O movimento que a pessoa faz dá o diagnóstico. E é isso, né? Então, abrir um leque na minha frente, assim, que eu digo, poxa, foi uma grata surpresa, né? E dentro da neurologia clínica, você ainda pode fazer alguns tipos de exames, como, por exemplo, do que eu faço e que me dediquei foi o eletroencefalo, que mede, né, a atividade ali elétrica cerebral. Então, da mesma forma que a gente faz ali um eletrocardio, existe um pouco invasivo. Exato. Não, nem é invasivo, né? Exato. Então, eu tive essa grata surpresa de ter esse leque de opções dentro da neurologia clínica. Pontos negativos, é isso que eu falei para vocês terminam deixando um pouquinho de lado, mas assim, tirando isso, é até difícil para mim falar para vocês um ponto negativo, porque é uma coisa que me dá tanto prazer, de fato mesmo, não é da boca para fora de fazer, que é difícil para mim falar um ponto negativo. Tu se sente bem completo, assim, em relação à escolha. É sério, isso é o que faz valer tudo a pena. Com certeza. Quando você entra em medicina, você vê que só começou a jornada. E é uma jornada bonita. Sim. É boa. Mas agora que tu teve filho, tu tá repensando assim também, né? Tipo assim, porque tu quer se dedicar, tu quer estar presente e tal, tu tem que balancear bem, sim. né? Mas aí é aquilo, né? A partir do momento que você faz o que você quer, você traça o caminho e você... Peraí, eu e minha esposa, a gente, como eu já falei aqui, somos neurologistas, mas nós decidimos que iríamos postergar um pouquinho para ter um filho justamente para isso. Porque agora, né, que a gente... É lógico que ainda tem um 36 caminho. 36 anos, não é? Uhum. O primeiro filho. E ela também, 36. Ela tem 37. 37. E assim, a gente postergou e disse não. Agora que a gente fez o que a gente queria, e aí as provas que a Gisele estava falando era que assim, termina, faz a residência e tem prova de título de neurologia, prova de título de neurofisiologia. Então sempre vai ter uma coisinha ou outra a mais. Aí tem neurofisiologista também. Eu sou neurofisiologista também. E aí você começa a entender que, peraí, eu quero ir até aqui, pelo menos por enquanto. Vou parar aqui para poder o quê? Eu acho que com isso, esse rol de coisas que eu me dediquei para fazer, que eu estou satisfeito, agora eu posso dar uma educação para o meu filho, né? Tá presente ali na educação e não simplesmente tá dando milhões de plantões e não tá cuidando dele, né? Então, eu acho que tudo na vida é isso, é planejamento. Não sei se vocês já assistiram aquele filme das tenistas, das irmãs Serena, né? Sim. Vocês já assistiram? Já. Ele tem uma frasinha que ele fala, né? Se você não planeja o seu dia, você já começa planejando errado. Então, você precisa planejar para... É lógico que
muitas pessoas vão dizer assim, mas planejar pode dar. Pode, mas se você não planejou, não tem a chance de dar certo. Então, foi planejado. Acho que vale a pena vocês planejarem nesse sentido, porque a ideia é dar certo, não é dar errado, né? Eu acho que agora, respondendo a tua pergunta, é isso. Eu tenho condições de continuar exercendo a medicina de fato com aquilo que eu gosto e dando a educação para até da melhor forma possível. Vai ter erro e vai, mas assim... O quê? Eu pergunto, tu pergunta. Vai na fé. Dá dinheiro ou não dá? Essa é... Porque pra fazer isso tudinho e ganhar no generalista, eu não quero. Pronto, tá aí, pronto. Você trouxe um ponto interessante para trazer aqui pro ponto negativo, né? Porque assim, se eu comparar com algumas outras especialidades da medicina, eu vou dizer para você, não dá dinheiro. Não dá dinheiro. Tanto quanto ou mais, né? Tanto quanto ou mais, mas vai muito disso que eu tô falando para você. Não dá dinheiro, Gilmar, não dá dinheiro quanto? Tá, como eu venho de uma realidade, né, que era uma realidade, de uma realidade assim, como é que eu posso dizer? Humilde. Mais humilde, o que não dá dinheiro para muitas pessoas, a minha cabeça, para mim, eu tô satisfeito. A gente assim, tem isso na realidade da turma, sabe, da faculdade, que tem gente que é riquíssima. Uhum. Que já entrou na faculdade rico. Já entrou rico. Gente riquíssima. Eu só ia assim, rapaz, os pais desse rapaz fazer o que da vida? O amigo responde, rapaz, que ele é ladrão. Porque ele não deve ter assim, só roubando. Mas isso. E, então, pra essa pessoa, quando ela se forma um generalista, às vezes, ela vai falar, vou ganhar 20, 15 mil no mês. Poxa, pra ela é uma queda de padrão. Mas pra gente que tá vindo, isso é uma coisa... É o fim da carreira dos meus pais, sabe? Pronto. Então, vocês têm a resposta. Assim, dar dinheiro ou não é relativo. É relativo a partir do momento do ponto do sarrafo lá que vocês colocam. Então, assim, dá pouco dinheiro, pra mim, tá bom. Pra mim, eu tô satisfeito. Hoje tu tá feliz, né? Exato. O que importa, né? Exato. Vou dizer assim, então tu não tem gana de ganhar mais? Lógico que eu tenho gana, mas não é com a medicina que eu acho que eu vou tirar dinheiro. Se você quiser ganhar dinheiro, não é com a medicina, é sendo um empreendedor em alguma área, assim, que você vise ganhar dinheiro. A medicina vai lhe dar um dinheiro bom, acho que me dá um dinheiro bom para eu ter uma qualidade de vida boa e criar meu filho. Mas assim, se eu quiser ser rico, não é com a medicina e com essa trajetória que eu falei para vocês, e que vocês vão fazer a trajetória de vocês, que vocês devem procurar essa riqueza. Já flertasse com a carreira acadêmica? Porque tu tem muita cara. Sim, tanto eu assim, eu falei para vocês que eu ensinei na FMO também, como professor em si, lá na neurologia, o professor de vocês, Antônio Marcos, é de lá também. Então, assim, a gente tem um certo jogo de cintura nessa questão da carreira como é que eu posso dizer, acadêmica mais formal, né? Então, isso é uma outra área que, assim, vai chegar um momento, né, que eu vou desenvolver também no sentido assim, porque não tem fim, não. Não tem fim. É assim, é mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então, assim, se você visa e quer isso para você, para sua vida, ótimo. Eu quero isso para minha vida, mas eu acho que agora eu tenho outras prioridades. Aquela questão do planejamento que tu falou, já tá lá um espaçozinho guardado para daqui para frente. Sem dúvida. Mas a minha prioridade agora não é essa. A minha prioridade agora é dar uma boa educação inicial para o meu filho, né? Desenvolver um bom consultório, essa boa área também, por exemplo, de mídias sociais. É um planejamento que eu tenho para mim. Eu acho importante. A gente vive, né? Vive uma geração que, se você não está nesse meio, você fica um pouco para trás. Então, você sempre tem que ter objetivos na sua vida. Então, cursei toda essa trajetória, acho importante, mas a vida acadêmica, respondendo diretamente a sua pergunta, quero, mas não é minha prioridade agora. Vai ter o momento certo para desenvolver isso também. Vamos amarrar aqui para concluir. Vocês têm direito a mais uma pergunta. E é a mais uma pergunta. Rapaz, e aí, Thiago? Calma, eu já tenho a minha. Já tem a tua? Já tenho. Eu queria duas. Me dá a tua. Aí tu me quebra. Mas vai embora. Eu te dou a minha. Eu tinha uma também. Eu te dou a minha. Vai na frente. Tem muita coisa que eu, pelo menos, não faço porque eu tô afim ou porque eu tô apaixonado pela coisa. Eu tô fazendo pra construir o meu currículo
Porque, como ele falou, Isa, tem a entrevista, tem a apresentação do currículo e tudo mais, que conta ponto para residência. Até onde vale a pena a gente fazer um PIBIC, a gente fazer uma monitoria, a gente pegar um estágio badalado, uma liga, sabe? Visando o currículo. Qual foi a importância que o currículo teve para tu conseguir uma residência como é a do Albert Einstein? É uma pergunta muito boa, assim, também. Eu lembro que eu participei da primeira liga que tinha aqui, que era neurologia e neurocirurgia juntos, assim, foi importante para isso, para desenvolver também. Da UPE mesmo? Da UPE, era da UPE. Hoje é separado, né? Mas antes, no início lá mesmo, quando foi criado, as duas eram juntas. Mas foi importante para mim. Mas, assim, em termos de currículo, eu utilizei coisas dali até pouco tempo atrás, assim. Da época que eu lembro que coisas que eu fiz dentro da liga que contavam, né? Essa parte mais acadêmica que você falou, a PIBIC e tudo mais, extremamente importante, né? Eu estimulo sempre que possível e surgir a oportunidade. Exato, porque, assim, apesar de não ter, ainda não ter feito, por exemplo, doutorado, não estar seguindo essa área acadêmica, eu sempre fui muito de essa área científica tentar desenvolver, né? Então, essa parte de escrita e de tudo mais, sempre tentei estudar e trazer isso para mim, foi muito importante, acho importante. Se tiver oportunidade de fazer PIBIC, ou qualquer outra... extensão, monitoria... Tudo, é sempre válido. Agora, você tem que ter em mente, assim, tinha uma época que eu procurava fazer tudo, era um projeto de extensão, estava um projeto de pesquisa... O mundo todo, exato, é monitoria, faculdade, extensão... E você não vai dar conta, né? Você não vai dar conta, você precisa de prioridades. Então, assim, mas Gilmar, eu quero fazer tudo, porque isso vai contar lá na frente. Então, assim, se você quer fazer tudo para contar lá na frente, você não vai ter uma nota boa, entendeu? Entendi. Então, é preciso fazer com equilíbrio, porque se você não tiver esse equilíbrio, você termina... Dá tempo de construir nos 6 anos, né? Dá. Não tenta abraçar o mundo com os braços. Assim, tenta fazer tudo que dá, mas com equilíbrio. Quando você perceber, Gilmar, mas qual é o limite aí? Como é que eu sei? Quando você perceber que está prejudicando alguma das áreas, aí você sai. Entendi. Por exemplo, eu lembro numa época que eu fazia exatamente isso, era extensão, era projeto de pesquisa, tal. Eu comecei a perceber que uma das matérias ia para a final. Então, aquilo ali me fez sair de um desses projetos. Ele foi para a final. Não foi para a final. Deixa claro que achou que ia e pronto. Já tem alguém para a final de proposta. Misericórdia, pior que ia mesmo. Então, essa é a medida. Quando você perceber que aquilo está atrapalhando de alguma forma uma área que é importante, aí você equilibra e dosa. Não tem muito assim... Eu não sei se eu respondi. Vamos lá. Agora, eu vou pra mim agora. Assim, dentro desses... não, brincadeira. Vá perturbar outro, vá. Dentro desses 6 anos, assim, vamos ter a graduação de medicina. Tu se decepcionasse com alguma coisa? Assim, alguma coisa que tu olhou pra trás e visse... Não foi bem do jeito que eu queria, senão, sabe... Não te agradou, te gerou problemas, te gerou alguma coisa que até hoje tu pensa... Teve alguma decepção o curso de medicina? Na graduação você fala, assim, especificamente, que eu fiz e não deveria ter feito. Ou que tu olhou e não achou aquilo correto, ou que tu fez e acha que não deveria ter feito. Alguma coisa que te incomodou durante esse processo. Teve alguma coisa? Cara, é difícil, assim, pensar, te dar essa resposta assim de pronto. Talvez, quando eu sair daqui, eu vou lembrar de alguma coisa dentro do... Eu te passo o WhatsApp dele. Com certeza tem, é lógico que tem, assim, não tem como, a gente é humano e se decepciona todo dia com uma coisa ou outra, mas no curso, assim, tem isso que a gente estava conversando, né, de muitas vezes a gente querer abraçar o mundo com os braços, com a perna, não sei, querer fazer algo a mais e assim, e não conseguir, então isso às vezes decepciona. No curso de medicina em si, você vai lá fazendo os módulos, talvez aproveite exatamente isso, as amizades, assim. Quando a gente passa no vestibular, já dá um alívio para a gente querer viver mais, né?
E na faculdade em si, no curso... Eu era pouco, até hoje sou um pouco assim de festa, Mas não ia pra muito, né? Sou mais caseiro. Nem pra minha ele foi, a minha festa agora, ele não foi, ele vai não. Não, mas pra última eu fui. Fosse pra festa do Jeg? Não, nem pisou do Jeg lá. não, eu tô falando... Do Jeg? Do Jeg amarelo. Você vê, a festa do Jeg amarelo. Ele não vai, nem na minha ele vai. Eu não sou muito de festa, mas eu acho que é isso, assim... Talvez tivesse aproveitado um pouco mais, assim, acho que daria para fazer. Mas você falar isso retrospectivamente é até complicado, né? Porque acho que você deve valorizar a sua trajetória, né? Porque aquelas decisões que vocês tomaram, que vão tomar... A tua cabeça de hoje é completamente diferente da que era naquela época. Exato. Né? Eu acho complicado, assim, falar assim, não faria isso, não faria aquilo, porque era a sua cabeça naquele momento que tomou aquela decisão, eu acho que você deve pensar que foi a melhor. Eu acho assim. Mas se eu lembrar alguma coisa, eu te passo no WhatsApp. Mas usando essa pergunta aí, será que posso aplicar? Não precisa citar nomes, mas assim, teve alguém que passou a faculdade contigo e tal, aí hoje tu vê, assim, sendo médico e é uma decepção, assim, a pessoa, enfim, ou subiu a cabeça, ou sei lá, aquela galera que fala que medicina não dá mais futuro, não presta mais. Sei lá, enfim, que não é um médico que tu fala assim, bicho, essa pessoa tá errada, tá ligado? Não precisa nem citar nome, assim, mas tu olha de longe. Tem, lógico que tem. Assim, a medicina hoje em dia, ela se tornou uma coisa... Lógico que tem campo para fazer o que é o correto, mas tem muito de mercado, assim, de você transformar algumas coisas e fazer a medicina de forma errada. Então, tem pessoas que... Que era da tua sala e tu não esperava que se comportasse assim hoje em dia. Sim, tem, com certeza. E assim... às vezes tentar trilhar um caminho... Tem uns que a gente espera também já. E tem uns que esperam, assim... Cara, esse bicho aí... Rapaz, não sei como é que esse cara tá passando, né? Sempre tem, assim... Se forma médico e faz e pronto, assim... Com certeza tem. Tem um carinho pra fazer estrago. É bronca. Tem um carinho pra fazer estrago. Por exemplo, de forma assim mais direta. Tem gente que passou que você diz... Minha Nossa Senhora, como que passou, né? Deveria ser proibido isso aí. Porque assim... Deve ser jubilado. Deve ser crime, não, de Tem, com certeza tem. Diga aí, tu roubou minha pergunta, pode ir? Não, pode botar. Vai que se eu perguntar muito, aí vai dizer, vixe, aqui me fala muito. Todo mundo já tá achando isso, Thiago. Todo mundo já tá achando isso. Tu não vai mais ser chamado aqui nem tão cedo. Oportunidade. Mas olha... Tem que falar, Thiago. Tu ganhou o direito de receber o número do WhatsApp dele. Pronto. Tu dando, né? Nem ele. Então você entende que se ele dissesse que ia dar, eu entendia, porque eu sei que ele vai responder. Tu dando, ele vai dizer, oxe, esse bicho cabuloso que só vou responder. Não dê asa à cobra não, doutor. Lá na frente, quando você realmente tomar a decisão que quer ser neurologista, você vai atrás de um estágio. Olha, meu... Não, para. Pode ligar. Obrigado, gente. Vou até sair pra não estragar. Vai atrás no estágio. Ei, pode me dando 10%, viu? Olha. Ó, teu irmão não te deu mesada. O da foi que vai. Não, tem direito. Pode me dando 10% desse salário aí, viu? E outra coisa, ele não mente não, pô. Você tá falando que ele tá falando sério. Tá gravado. É chocante que foi no Albert Einstein, pô. Passar em medicina. Beleza. Eu também entrei. Não, eu também entrei. Ok, mas o Albert Einstein, tu tá entendendo? É um negócio que pra mim é meio intangível. Eu faço, cara, não tem condição. Tem condições, com certeza tem condições. Você consegue passar aonde você quiser. Sendo doutor, aonde você quiser. Se você tem suporte, você consegue. Exatamente. Porque assim, ele fala, né? Qualquer pessoa pode, mas a pessoa precisa de suporte. É como ele falou, Claro. a nossa mãe foi muito boa pra gente e não fazer a gente trabalhar. Na hora. Hã? Porque, formado médico, qual foi o suporte, assim, que teve extra tu? Não, o suporte talvez que Gisele esteja falando assim, não na área da medicina em si, né? Na residência, por exemplo, de ter ali
minha noiva e minha mãe entendendo, dizendo assim, peraí, Gilmar, tu passasse, vai-te embora cursar. Não. Apoio, né? Eu particularmente tenho amigos que são médicos hoje em dia, que eu não vou citar nomes, mas que a família explora, pô. A pessoa passa, aí começa a mandar dinheiro pra casa, aí a galera pede cada vez mais. Tem muito assim, entendeu? Porque, tipo, a pessoa sempre foi pobre, aí a pessoa passa a ter dinheiro, aí a galera passa a ter dívidas. Tipo, tem amiga minha que a mãe usa cartão de, tipo assim, ela usa muito, sabe? Sem controle nenhum. Porque, não, ela vai pagar. Entendeu? Então, tipo assim, ele nunca teve, nem eu nem ele, a gente nunca teve isso, meu Deus do céu, eu não posso parar aqui pra focar no estudo, tá ligado? Mesmo depois de médico, ele vai pegar as consultorias de marketing particular, vira da gente cá também, tá ligado? Junta tudo. Tu vai fazer a consultoria dos médicos todinho. Eu não tô dando conta, pô. Tipo assim, é outra coisa que o vídeo dele me trouxe. Quem tem que dar a porcentagem a ele sou eu, né? Porque eu fui postar vídeo dele e depois que eu postei, que tipo assim, viralizou e tal, 14 médicos vieram falar comigo, pô, pra eu dar consultoria pra eles, tá ligado? Da quantidade de médico futuro que tu conhece. Muito. Interesse, Muito. Não, com certeza. É uma área que deve explorar sim, e não tenha dúvida. Não, e isso que ela falou é muito importante, porque assim, eu posso dizer de consultório, o número de, agora médicos, né? Mas que eram estudantes de medicina, vieram de uma realidade mais humilde, se transformaram em médicos e são explorados, vamos dizer assim, com cefaleia, insônia, transtorno de humor, que eu particularmente atendo e que percebo que isso é um dos fatores que está levando ao adoecimento, é grande. Tá falando de médicos que são teu paciente, né? Sim. É lógico que eu não vou e citar nome. Por conta por conta dessa sobrecarga. Então, talvez a resposta seja essa, né? E o suporte é da família entender que não é porque é médico, se for uma medicina, que ali acabou. Não. Vocês estão só começando, né? A trajetória é grande. A trajetória é grande e precisa da ajuda da família e entender isso. Que assim, por mais que vocês sejam médicos, vocês ainda têm uma estrada muito grande aí pra trilhar. Quando tava em São Paulo, que Tassiana foi pra lá, ela já tinha terminado a residência, não foi? Já. Ela já foi pra ter um emprego, não é isso? É. E tu tinha um salário de residente. Exato. Então, nesse período... Dava pra dar plantão? Dava para dar um plantãozinho. Agora sim, não muito. Porque a residência é uma residência puxada, né? E você precisa estudar para a residência também. Você, se quiser, faz a residência e trabalha o tempo que quiser. Mas isso é uma escolha sua também. Né? Se você quiser fazer bem feito, você tem que abrir mão e ter um suporte também, né? Tu diria que, tipo, nesse período, ela ganhava mais que tu? Ou seja, o sustento era mais nas costas dela? Sem dúvida. Ela, por trabalhar, né, terminava ganhando mais. Eu conseguia trabalhar e ter a bolsa da residência, mas se eu colocasse numa balança, ela terminava ganhando. Isso é um suporte, tá ligado? Tipo assim, a pessoa... tem gente que, tipo, não tem noivo, não é casado, não tem nada, e o cara tá ali sozinho com aquele dinheiro da residência, ele tem que se virar nos 30. Então, até isso, ele tem a favor dele também, tá ligado? Psicológica nesse meio também, que deve influir bastante. Né? Total. Você saber que, tipo, beleza, eu não tô ganhando bem, mas tem alguém aqui pra segurar as pontas. Enquanto eu não tô ganhando bem. Tipo, muda, pô, a mentalidade da pessoa. Exato. E isso é importante pra toda a vida, porque... Opa! Sem destruir, né? Se você quiser estourar esse computador aí, você pode. Você é um neurologista. Sem quebrar. Porque isso faz parte, né? Assim, uma hora é uma pessoa, outra hora é a outra, e assim vai. A vida é assim, né? Essa balança e no final termina dando certo. Isso. Galera, eu preciso ir embora, porque chegamos já passei... Foi quanto tempinho aqui? Foi quanto tempo, Alisson? 2 horas. 2 horas. Era pra ser 1 hora. Mas o saldo foi o quê? Um estágio. Aí, tá vendo? Aí quando vê, eu mudo de especialidade. Não. Eu acho que não vai não, viu? Geralmente quando eu digo, vai. Ó, tá vendo? Olha a pressão aí, né? Eu acho que eu tô gostando. Diga aí, não tem nada. De verdade, eu falo isso de coração. Não tem nada mais valioso. Tiago, olha a cara de Gisele pra tu, Tiago. Tipo assim, não tô entendendo por que tu tá puxando outro papo. Não é fogo. Obrigada, Vitor. Matheus. Eu acho que é agora que a gente tem que acabar mesmo essa conversa. 2 horas. Eu acho que é agora que a gente tem que acabar mesmo essa conversa aqui. E olha que ela se surpreendeu com Gilberto Gilmar. Gilberto Gilmar. Ele meteu o Vitor no lugar de Matheus. Não tem uma letra em comum. Eu já sei o nome dele faz tempo. Não é isso?
Antes fosse Gilberto. Pronto. Não, é assim mesmo. Meu Deus do céu, velho. Valeu pela participação de vocês. E até a próxima. Se Deus quiser. Quer dizer alguma coisa, Thiago? Rápida. 5 segundos. Só. Foi massa. Muito obrigado. Muito bom. Muito obrigado. Mas Matheus, se valeu, vinga, pessoal. Matheus. Chama ela de, sei lá, Flávia. Gisela. Gisela, né? Vai do Gisela aí. Pode cortar, viu, Alisson? Caramba, velho.